Hoje é daqueles dias que todo repórter fala a clássica frase: "Ah, como eu queria ser uma mosquinha para poder acompanhar a notícia de perto sem ninguém perceber". A notícia hoje é o presidente Lula recebendo a portas fechadas o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Não é difícil lembrar o número de críticas que Lula fez à política de juros altos do BC e até ao próprio Campos Neto. Nós começamos esta edição indo direto para Brasília conversar com a repórter Thaisa Medeiros, porque esse encontro acabou em questão de minutos, né, Thaisa? Boa noite. Oi, Márcio, boa noite para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Esse encontro acabou agorinha, faz pouco tempo, e os dois estavam reunidos por cerca de 1h20 aqui no Palácio do Planalto, a portas fechadas. Esse encontro aconteceu no terceiro andar, onde fica o gabinete do presidente Lula, e quem estava junto também era o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Então se reuniram Lula, Roberto Campos Neto e Fernando Haddad em uma mesma sala por 1h20. A gente queria sim ser uma mosquinha para descobrir o que tanto foi falado nessa sala. Fernando Haddad saiu desse encontro e falou lá na chegada do Ministério da Fazenda, disse que foi uma conversa tranquila. Esse encontro, vamos lembrar, era muito esperado porque o presidente Lula vinha tecendo diversas críticas à condução do Banco Central, da presidência do Banco Central, que é conduzida hoje por Roberto Campos Neto, especialmente em relação à alta taxa de juros. Ele criticava diversas vezes essa demora para reduzir os juros. E o Banco Central, então, vinha aos poucos dando sinalizações. Hoje mesmo, Roberto Campos Neto teve um dia cheio, ele esteve na Câmara dos Deputados em uma audiência pública, onde ele já vinha amenizando as falas em relação ao governo, elogiou que o governo de Lula mantém aí a meta fiscal e falou que o Banco Central cometeu sim erros, mas que a autoridade monetária é passível de cometer erros e que isso faz parte. O Banco Central não é perfeito, nas palavras de Roberto Campos Neto. Então, todo esse contexto sinaliza uma melhora, um equilíbrio maior nessa relação entre Banco Central e o Executivo. A gente, é claro, segue acompanhando e tentando descobrir o que tanto foi dito, além do que a gente já sabe. Márcio. Muito obrigado, Thaisa Medeiros, que falou com a gente ao vivo, direto do Palácio do Planalto, e a gente vai continuar fazendo esses desdobramentos agora, desdobramentos políticos e, naturalmente, econômicos. Thaís Herédia, nossa analista de economia, já está aqui no estúdio, porque tivemos um encontro, tivemos elogios feitos por Campos Neto à condução da política fiscal do governo. E aí é importante a gente saber, Thaís, quais sinais que o mercado entende neste momento com um encontro como esse, com essas palavras. Boa noite. Márcio, boa noite para você e a todos. Olha, o mercado, conversei com várias pessoas de todas as matizes, tamanhos e tipo de gestão que faz no mercado para entender se havia alguém que estava preocupado. E unanimidade de que foi o melhor momento, porque era o momento que tinha que acontecer, e uma boa iniciativa, tanto de um lado quanto do outro. A avaliação política feita por gente do mercado e também empresários é de que chegou o momento em que o próprio presidente Lula também precisava desse encontro, né? Afinal de contas, o Banco Central entregou aquilo que ele se comprometeu, há uma resistência maior do Congresso Nacional, uma dificuldade maior do governo de encaminhar suas pautas fiscais, de receitas, ou seja, o presidente pode ganhar nessa aproximação com Roberto Campos Neto, um aliado improvável, mesmo que seja um aliado, uma aliança silenciosa, mesmo que seja uma aliança que não se apresente publicamente. Então, a primeira sinalização é institucional. Então, essa leitura foi unânime de que ela era importante. Ela demorou para acontecer? Demorou, mas ela chegou no momento que era possível acontecer. E há dúvidas sobre o quê? Há dúvidas sobre como isso vai se sustentar, se tiver algum repique inflacionário ou algum problema maior, por exemplo, na economia internacional, que o Banco Central aqui seja chamado a agir para dar liquidez para o mercado ou para fazer qualquer tipo de operação, se isso vai acender algum gatilho de críticas do governo. Agora, Márcio, tem um outro ponto importante, que é assim, há uma preocupação não só do diálogo do Roberto Campos Neto com o presidente Lula, mas com os ministros em torno de Lula, que ainda não é uma relação também tão amigável. Então, a expectativa é de que esse encontro seja um encontro que abre
esse início de diálogo mais próximo e que o governo enxergue, o governo, que eu digo a alta cúpula, enxergue no Roberto Campos Neto um aliado, inclusive, com as pautas do Congresso. Roberto Campos Neto tem uma ótima relação com o Congresso Nacional. É um interlocutor constante do Congresso Nacional. Portanto, se o governo se aproxima dele, o presidente Lula e seus principais ministros se aproximam de Campos Neto, mesmo que seja uma aproximação silenciosa e não com fotografia e tudo, isso pode ajudar de alguma forma. O ministro Fernando Haddad, que a gente pode dizer patrocinou esse encontro, ele já falou na saída do Palácio do Planalto e a gente vai trazer a fala do ministro Haddad daqui a pouco. Mas é importante, aproveitando o gancho que a Thaís nos dá, a gente chamar o Caio Junqueira, nosso analista de política, para exatamente trazer o peso, a representação para o governo na articulação política depois desse encontro. Porque a gente precisa lembrar, né, Caio? Boa noite. O governo tem pelo menos 2 pautas estratégicas em tramitação neste momento no Congresso: reforma tributária e toda a discussão do orçamento para o ano que vem. Isso, Márcio. Boa noite, Thaís, boa noite a todos. Márcio, esse encontro ele tem uma simbologia muito importante, não só para o Roberto Campos Neto, mas para o presidente Lula também. Depois aí de 7 meses de governo, o primeiro semestre foi muito dedicado a ataques ao Roberto Campos Neto, à política monetária do Banco Central independente, muitos deles impulsionados pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores, pela presidente do partido, Gleisi Hoffmann. Acontece que o humor virou, o humor do mercado, principalmente, do setor produtivo e do Congresso Nacional em relação à política econômica do governo Lula. Então, se o Roberto Campos Neto for encontrar o Lula também dentro de uma institucionalidade do modelo de independência do Banco Central que ele defendeu, que ele ajudou a aprovar no governo passado, a presença dele lá tinha também esse componente. Para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, esse encontro acontece em um momento em que todas as pesquisas, todas as sinalizações e apurações, inclusive da Thaís Herédia, apontam que o mercado, a Faria Lima, o setor produtivo, o setor financeiro, vem se desgarrando um pouco do governo federal e na credibilidade de que o governo federal conseguirá entregar a meta de déficit zero, né? Que é a meta que o Fernando Haddad vem defendendo. Mas ninguém no mercado acredita que ele conseguirá entregar, tampouco no Congresso Nacional. Então, aonde eu quero chegar, Márcio, que esse encontro tem um componente benéfico tanto para o Roberto Campos Neto, para defender essa institucionalidade do Banco Central Independente, como também para o presidente Lula, porque é um encontro que acontece no momento em que há descrédito, há dúvida em relação a entregas de metas fiscais por parte da equipe econômica. E nisso, o Roberto Campos Neto é um aliado do Fernando Haddad. E aí vão os três lá por 1h20 debaterem, muito provavelmente, esse tema. Você me pergunta, só para finalizar, esses dois pontos muito essenciais. Claro que ajuda, o Roberto Campos Neto não vai ser um articulador político, mas a mera presença ali dele, a gente sabendo o pensamento que ele tem, está alinhado com grande parte do pensamento do Congresso Nacional, que quer aprovar, sim, essas 2 agendas que você coloca. Mas é um pessoal que vem defendendo cada vez mais que o governo olhe para cortes, que corte gastos, além de investir tão somente numa agenda única e exclusivamente de aumento de receita e aumento de tributos, que é esse o caminho que o governo Lula vem fazendo. Muito obrigado, Caio Junqueira.